E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23. E assim que você encontrar o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, diga glória a Deus. Encontraram? Evangelho de São Lucas, capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 20. Amém? Está escrito assim: falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Qual é a culpa dele para sentenciar ele a tamanha brutalidade? Que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Pilatos disse: ele é um homem inocente. Vou condenar um homem inocente? A crucificação, a das mais bárbaras e a das mais cruéis condenação ao homem? Ele é inocente. Aí Pilatos disse: castigá-lo-ei só, vou só castigá-lo, pois, e soltá-lo-ei. Vou dar uma surra, algumas chicotadas, tá? E aí eu mando ele embora. E o povo disse: não, não. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que se devia fazer o que eles pediam. Pilatos disse: se é isso que vocês querem, e eu não vejo nele culpa alguma. Mas o povo via nele culpa. Apesar do povo estar cego aqui, o povo está com toda a razão. Você sabia disso? Pilatos, nas maiores das boas intenções, Pilatos está indo contra os céus. Mas ele disse: já que vocês querem, vou lhe dar o que vocês estão pedindo. Então ele é maldito, ele é pecador? É isso mesmo? Então está aí. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão, Barrabás, por uma sedição e homicídio. Soltou este homem que havia cometido um montinho, uma sedição, uma traição e um homicídio, que havia matado um soldado romano, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Você crê que o povo estava com a razão? Quem crê que o povo estava com a razão aqui? Eu creio porque eu li já e eu conheço bem o texto. Talvez você diga: não, pastor, o povo está errado. O povo está extremamente fora de si. Aparentemente, observando assim nu e cru o texto, parece que o povo está totalmente errado e Pilatos que está certo. Mas se nós formos nos aprofundar nisso daqui, você vai ver que Pilatos está errado e que o povo está fazendo a vontade de Deus. Pastor, o povo fazendo a vontade de Deus, mandar crucificar um homem inocente? Naquele momento Jesus agora já não está mais como inocente, mas como um culpado por mim e por você. Então eu vou ler de novo o versículo de número 20. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Amém, igreja? Você crê nisso? Você crê que isso daqui foi tudo plano e projeto de Deus para a nossa vida? Quem crê nisso? Então eu vou ler o versículo 20, toda a igreja repetem comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o.
e se eu tivesse lá também eu diria: crucifica-o. Pastor, o senhor é doido, hein? Não, porque se eu tivesse lá 2000 anos atrás, sabendo o que eu já sei hoje, mesmo o povo não sabendo gritou crucifica-o, quanto mais eu sabendo toda a história, eu também declarava: pode crucificar, não solta não, pelo amor de Deus. Pregue no madeiro mesmo, Pilatos, você está certo, parabéns, execute. Eu faria isso. Quem faria isso aqui? Você vai entender o porquê você faria, porque se não fosse feito, você nem aqui estaria. Nem aqui estaria. Você já estava no lago de fogo e enxofre, no inferno, queimando e rangendo os dentes. Mas porque alguém gritou: crucifica-o, a vontade de Deus se estabeleceu. Você crê que Deus é o doador da vida e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? Quem crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para a atitude de Jesus Cristo não retroceder, por Ele ser fiel até a morte, morte de cruz. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo porque Ele não retrocedeu, Ele não olhou para trás, mas Ele foi fiel ao plano de Deus para a humanidade. Então aplaude e dá glória ao que Ele fez pela tua vida, aplaude e louve a Deus, porque Deus o aprove a moê-lo, crucificá-lo, não o poupando, mas entregando o seu único filho para a redenção da humanidade. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nesta noite e nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu Espírito. Então venha com teu Espírito Santo, nos instrua através da tua palavra, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Aqui nós temos duas representações importantíssimas. Uma representação terrena, que era representada ali naquele julgamento, naquele tribunal, por Pilatos. Pilatos é o representante do imperador, do governador, do dono do mundo, César, Júlio César. De um lado, JC, Júlio César, representante terreno de todos os reinos da terra, sob jurisdição da Judéia, exercia autoridade sobre toda hoje a Palestina, e ele estava com o domínio daquela região na sua mão, que lhe foi dada por Júlio César, imperador romano e o conquistador das nações, o império mais poderoso que surgiu na terra. De todos os impérios, o mais forte, o mais violento, era o Império Romano. No livro de Daniel descreve a velocidade como ele iria destruir e aniquilar os reinos da terra. Lá no livro de Daniel conta que este Império Romano, como ele surgiria logo após o Império Grego e dominaria toda a terra e subjugaria debaixo dos seus pés e governaria. Júlio César então designa Pôncio Pilatos para governador da Judéia, e as tropas romanas conquistam toda a Judéia, e aí se coloca centuriões, subprefeitos em cada aldeia para cobrar impostos. Pilatos é o governador, Herodes tem que se submeter a ele, Pilatos. Ninguém pode levantar uma unha ou um dedo sem primeiro consultar as leis romanas. Os povos das nações poderiam continuar adorando os seus deuses, que Roma permitia, poderia continuar cultuando os seus deuses e servindo, e exercer algumas leis locais, mas dependendo da gravidade do crime, não se poderia julgar, teria que ir até a Petrória, aonde ficava o tribunal do governo romano, e ali a pessoa era julgada.
a tomar um açoite, uma surra, a pagar a pena dela, e dependendo da gravidade do crime, um montim, ou uma rebelião contra o império, ou um assassinato. Pilatos tinha total autoridade para mandar o homem para a execução, que foi no caso deste homem aqui chamado Barrabás, que já está condenado à morte, já foi julgado no Petrória, no local de julgamento. Ele havia cometido 2 crimes. Primeiro, ele armou um montim, um grupo, uma milícia, e nessa milícia ele vai atuar com uma sedição, um montim, contra o Império Romano para executar uma libertação nacional. Quando as tropas romanas descobrem, logo abafa o montim que Barrabás está encabeçando, prende Barrabás, mas nessa empreitada dos soldados romanos, Barrabás consegue executar um soldado romano, um crime gravíssimo, um crime passivo de morte, e é a condenação dele. Então já haviam preparado a cruz dele e para mais 2 bandidos que haviam cometido os crimes. Então Pilatos é representante do governo mundial, do governo terreno, que está subjugando um povo que tem uma vida e um governo espiritual. Do outro lado, outro grupo que é representante de um governo que não é dessa terra. O outro grupo é representante do governo celestial, cujo tribunal maior supremo, o tribunal superior de justiça deles, é o Sinédrio, composto por 70 anciãos velhos, sábios, que julgam a nação, crimes concernentes à lei de Moisés. Não pode julgar além disso, crimes contra o templo, crimes pequenos, mas eles não têm poder de execução de ninguém. Está ali vetado a lei de execução, não pode, a não ser com permissão do império. Mas algumas leis pequenas, algumas coisas concernentes à lei de Moisés, que é da jurisdição de Herodes, e não só de Herodes, mas do Sinédrio, então eles julgavam entre eles, não precisava recorrer a Pilatos, eles mesmos no tribunal, no Sinédrio, faziam o julgamento da pessoa. E foi feito isso com Jesus, porque eles estão dizendo que Jesus é um pervertedor da lei de Moisés, que Jesus é um transgressor da lei mosaica, que Jesus se faz filho de Deus. De um lado o governo mundial tem um JC, Júlio César, do lado de cá tem um JC sendo julgado no tribunal celestial, no tribunal de Deus, no Sinédrio. Ele foi preso na quinta-feira de noite, passou a madrugada toda na casa do sumo sacerdote, que é líder e que é o juiz máximo da nação, é o juiz, o sumo sacerdote Caifás e Anás, junto com mais outros 68 homens, têm o direito de julgamento e de condenação. E eles, os soldados do templo, quando prende Jesus, não leva a Pilatos, leva Jesus em custódia para ser julgado primeiro no tribunal do povo de Deus, analisar Jesus. E você sabe que ali Jesus foi hostilizado, ali Jesus foi envergonhado. Quando Jesus foi interrogado diante de Anás e Caifás, eles bateram em Jesus. Vamos ver aqui o tribunal, vamos voltar um capítulo e vamos para o tribunal constituído por Deus, o Sinédrio, que foi realizado isso nos dias de Moisés, o Sinédrio. Jesus está aqui no capítulo 23, no tribunal dos homens, mas Jesus já havia passado no tribunal, no Sinédrio. Veja só comigo aqui no capítulo 22, verso 63, e os homens que o tinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vedando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando, tirando o maior sarro de Jesus no Sinédrio.
Jesus está no sinédrio. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao concílio. Jesus está no tribunal referente ao reino de Deus. Jesus está aqui sendo julgado no tribunal de Israel, do povo de Deus, que tem as leis de Deus para julgar. Ele ainda não foi levado ao tribunal dos homens, mas ele está no tribunal do Senhor, do Deus de Israel. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. E perguntaram para ele: tu és o Cristo, tu és o Messias? Dize-nos, tu és o enviado de Deus? Tu és o Messias que vai remir a nação? Dize-nos. E ele replicou: se lhe vos disser, não crereis. Jesus disse: se eu disser que sou o Messias, vocês não vão crer mesmo? E aí não gostaram não. E também, se vós perguntar, não me respondereis, nem me soltareis? Se eu também vos perguntar alguma coisa, não me respondereis mesmo? Se eu questionar esse sinédrio aqui, vocês vão me responder alguma coisa? Jesus perguntou para eles, Jesus disse: vocês também não vão me responder nada? Vocês também não vão me falar coisa alguma? Nem me soltareis? É isso que vocês querem mesmo? E desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? Então quer dizer que tu és filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou, não estou falando nada. Vocês que estão dizendo. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Não precisa mais de nada, está comprovado, você falou que é o Filho de Deus. Que acusação é essa? Não precisamos de mais nada, de testemunha nenhuma. Você já está condenado por dizer que é filho de Deus. E se tu está dizendo que é o Filho de Deus, diretamente tu está dizendo que é o Messias, você não é. E aí eles vão levar Jesus para Pilatos analisar, porque eles precisam do aval agora da jurisdição de Pilatos, porque para eles já tem o aval do céu para condenar Jesus como transgressor. Eles já têm juridicamente no sinédrio, no concílio, os anciões, os principais dos sacerdotes disseram: não precisamos de mais nada. No evangelho de Mateus diz que ainda um soldado chegou na face de Jesus e deu um tapa e disse: é assim que tu fala ao sumo sacerdote? Ué, o que eu fiz? Só respondi o que ele perguntou, mais nada. E aí eles ficaram estarrecidos quando Jesus disse: breve, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Lá em Mateus diz que o sacerdote rasga as suas vestes e diz: blasfêmia, blasfêmia. Não precisamos mais de nada, vamos condená-lo à morte. É um maldito, tem que ser crucificado, é pecador, réu de juízo de morte. Mas nós não podemos condenar à morte, porque nós estamos sobre a lei do Império Romano. Você vê que a lei de Deus, por mais que é de Deus, se tiver outra lei sobrepondo, apesar de ser a lei de Deus, não pode se tomar decisões aleatórias sem antes consultar a lei dos homens. Eles disseram: calma aí, o Império Romano está sobre a gente, tem uma autoridade sobre nós, que Deus permitiu e constituiu sobre a gente. Então vamos consultá-los, porque se eles autorizar, nós matamos Jesus. Nós já temos o nosso aval, ou seja, o aval dos céus é pecador. O aval do sinédrio celestial diz que Jesus é um pecador. O tribunal de Israel, que deveria analisar com justiça e dizer: não, este homem é inocente, é ou não é? Porque nele não há culpa alguma, não há pecado algum na sua boca, não há transgressão alguma, nunca cometeu um pecado. Mas o tribunal de Deus está dizendo que Jesus é o quê? Pecador. Está dizendo que ele é um condenado. A sentença do tribunal dos anciãos e do concílio e do sinédrio é culpado. O tribunal celestial está declarando culpado, porque esse sinédrio foi constituído por Deus quando o povo saiu do Egito, e Deus disse para separar 70 homens para que julgassem as causas do povo.
E Deus repartiu do Espírito dele sobre todos esses homens. Esses homens julgam segundo o Espírito de Deus e segundo a reta justiça. Então esses homens têm aval dos céus para julgar. Tem a autorização de Deus para declarar quem é condenado e quem não é condenado. Eles têm liberdade de Deus para declarar que a pessoa está absolvida ou está condenada à morte. E eles declaram, nós declaramos aqui nesse tribunal, do qual Deus é o Senhor e juiz, e nós somos o seu representante aqui na terra, nós declaramos que este Jesus é culpado diante de Deus e diante dos homens. Mas qual é o pecado dele? Nenhum. E eles vão sentenciá-lo à morte. E a sentença aqui é a sentença de Deuteronômio capítulo 21. Réu de morte, dessa forma que está sendo julgado, não é por apedrejamento, é pendurado no madeiro. E todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Essa é a sentença que eles estão levando para Pilatos. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 21. Vamos lá na lei deles, porque eles vão sentenciar esta sentença sobre Jesus, a crucificação, o madeiro. Vamos então ver a sentença na íntegra. Vamos ver o que a lei diz desse julgamento que o qual Jesus está passando. É uma blasfêmia. Jesus, eles estão declarando que Jesus é um blasfemador, que Jesus é um pervertedor, que Jesus é um rebelde, desobediente às leis de Moisés. Então, se isso ocorresse, deveria levar no sinédrio e 70 homens fazer o julgamento. Então os 70 homens julgaram. Teve na hora do julgamento que Nicodemos disse: olha, estou fora. Nicodemos foi um que se opôs a esse julgamento. Nicodemos, que fazia parte do sinédrio, não quis se meter nisso. Nicodemos diz: vocês vão votar. É igual agora o Tribunal de Justiça aqui do nosso país, tem a votação, são tantos votos e papapá, faz aquela coisa toda. Eles fizeram isso numa única noite. Fizeram toda a audiência e já condenaram Jesus. Você condena ele? Condena. Você condena ele? Condena. Estava todo o grupo sacerdotal já culiado junto naquilo para condená-lo. E José de Arimateia, que estava ali, disse: olha, essa condenação eu estou fora, hein? Não vou participar. Vocês que o condenem. E qual era a condenação? Deuteronômio 21, verso 22. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, essa é a lei que eles vão executar e lançar sobre Jesus. Esse pedaço aqui eles vão pegar e lançar para executá-lo. Deuteronômio 21, verso 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia. Não é para fazer velório, inclusive, desse tipo de gente que foi condenado com essa morte. Executa no mesmo dia, tira do madeiro e enterra no mesmo dia, porquanto o pendurado, grife isso, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Eles estão dizendo: esse homem é maldito, Jesus, ele merece ser pendurado no madeiro, e nós vamos entregar a quem pode fazer isso. Nós não, porque Pilatos vai dizer: leve e julgue segundo a vossa lei. E eles vão dizer: não, a nossa lei não permite matar ninguém. Olha só: assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então eles recebem isso, esta lei, e eles vão executá-la sobre Jesus. Vamos voltar lá então para o Novo Testamento e vamos ver eles executando esta sentença sobre o Senhor Jesus. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, quando Jesus está diante do Pôncio Pilatos e sendo julgado. Capítulo 27. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim, versículo 11: e foi Jesus apresentado ao governador. Eles já deram a sentença, é o madeiro. Vamos colocar no madeiro, mas nós temos que levar ao governador. E foi apresentado ao governador.
E o governador interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o que dizes? Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada responde? Pilatos disse: tu está sendo acusado, rapaz, e tu não se defende? E disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Estão dizendo que tu és filho de Deus, que tu és rei dos judeus, que tu és filho de Deus. Se defende. E ele nenhuma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. E como havia a festa da Páscoa e era comum, para agradar o povo, Pilatos soltar um preso, estava lá Barrabás, versículo de número 16. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual que quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e dos anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois querei-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse Pilatos: querer? Vocês querem isso? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: crucifica-o, que seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles estão no tribunal público, audiência pública, e eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. Aí Pilatos, vendo, não é, que nada aproveitando, e a multidão crescia, vai lavar as mãos e vai dizer: olha, eu lavo as mãos, considerai isso, verso 25. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tomando açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então Pilatos disse: não dá o que fazer, é isso que vocês querem, eu quero soltá-lo. Não acho nele culpa alguma, como nós lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Pilatos estava querendo soltar, tentou 3 vezes. Pilatos insistiu, dizendo: vamos soltá-lo, vamos deixá-lo ir embora. Mas o povo gritava: crucifica-o, porque os anciões disseram: pede para crucificá-lo, porque a lei diz para crucificá-lo. E ele querendo soltar, mas não conseguiu. Vamos ver mais aqui, vamos no Evangelho, vamos lá no Evangelho, volta aqui comigo. Vamos também no Evangelho de São João ver mais alguns detalhes desse julgamento em que Jesus está passando. Evangelho de São João, capítulo de número 18. Capítulo 18, quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 29, vamos ver mais um detalhe aqui, ó. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazeis contra este homem? E responderam-lhe e disseram-lhe: se este não fosse o malfeitor, não te entregaríamos. Ele é o malfeitor, qual é a culpa dele? Pilatos está insistindo. Pilatos tentou 3 vezes soltar Jesus, e ele mais uma vez tenta isso, olha só. E disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Nós estamos vetados a isso pela lei de vocês. Nós não somos permitidos a cometer a execução de homem nenhum na nossa terra agora. Primeiro precisa da tua autorização. É você que tem que declarar que deve ser morto ou não. Mas Pilatos está dizendo: eu não vejo culpa nele alguma. Os homens representantes de Deus estão vendo em Jesus culpa. Pilatos, que é representante da humanidade, porque ele é representante do imperador César, ele não vê em Jesus o quê? Culpa alguma. Quem está certo, quem está errado? 2 tribunais. Um tribunal representando toda a humanidade, por Pilatos e pelo imperador César. Do outro lado, outro tribunal, o Sinédrio, representado pelos anciões
principais dos sacerdotes, pelo povo e pelo próprio Senhor Jesus, um tribunal constituído por Deus. O tribunal que é constituído por Deus está declarando: é malfeitor, é pecador, tem que ser crucificado à morte. Pilatos, do lado de cá, representante da humanidade, dono de todos os reinos da terra, representado por César, diz: não há nele culpa o quê? Alguma. É um jogo nesse momento que os céus está parando para ver. Se Pilatos disser: não vou matá-lo, não vou crucificá-lo, só vou dar uma surra e soltá-lo, Pilatos está fazendo de fato, fisicamente, coerente no julgamento, está certíssimo. De uma forma, se você olhar para Jesus, fisicamente não há nele culpa alguma, é ou não é? Está certíssimo. Pilatos está extremamente correto no seu julgamento. Por isso que ele lava as suas mãos e diz: eu não vejo nele, eu não vou julgar e condenar alguém que eu não vejo maldade nenhuma. Levai-vos, julgai segundo a lei de vocês. Não, nós já julgamos, na nossa lei diz que ele tem que ser condenado à morte, mas nós não podemos matar, precisamos do aval do tribunal de vocês. O mundo tem que dizer, tem que morrer, porque se o mundo não dizer que ele tem que morrer, e se o mundo declarar inocente, então não vai acontecer o que tem que acontecer. Senão a coisa não vai acontecer. O mundo, representado por César, tem que lhe declarar também que Jesus é culpado. Não basta só o mundo espiritual dizer ele é culpado, também a humanidade tem que olhar e dizer ele é culpado. Mas culpado de quê? Se ele não tem nenhuma transgressão, é puro, inocente, foi concebido da Virgem Maria pelo Espírito Santo de Deus, não nasceu da vontade do varão, mas do Espírito Santo, nunca achou pecado e transgressão na sua boca, mas agora o mundo está dizendo ele é inocente. Através da boca de Pilatos, ele é inocente. Mas a boca de quem é de Deus está dizendo é culpado. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha só, Isaías capítulo 53. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Isaías 53, vamos ler a partir do versículo 4. Olha porque Jesus é culpado. Olha porque o povo e os anciões está com a razão em pedir a crucificação de Jesus, para se cumprir a profecia, para se cumprir uma palavra que Deus havia dito antes mesmo da fundação do mundo, que o Cordeiro havia sido morto. Verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele veio a essa terra aqui para ser o teu substituto, uma morte vicária. Vicário quer dizer substituto, no lugar de. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, o inocente, que Pilatos está dizendo, o que o povo e os sacerdotes e o sinédrio diz, é culpado, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pilatos não está enxergando o trabalhar de Deus. O povo está achando que está na razão porque está condenando o malfeitor, mas na verdade eles estão com inveja de Jesus. Mas nesse mal-estar de inveja, nesse mal-estar de desentendimento entre o sinédrio e toda a doutrina que Jesus trouxe, isso indica, esse mover todo trouxe a este momento de julgamento que eles estão no sinédrio, para que sobre Jesus cai a culpa de todo ser humano sobre ele. Então agora Jesus, ao receber a tua transgressão, ao Jesus receber a transgressão de Pilatos, da nação de Israel e de todo o mundo,
naquela época e até os que iriam nascer depois, Jesus se faz maldito. Quando Jesus é preso e ele entrega a vida dele, por isso ele disse: ninguém tira a minha vida, voluntariamente a dou. Jesus nesse exato momento se faz maldito diante de Deus. Olha só, capítulo de número 53, versículo 5 ainda. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrado como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De todos. Olha só, versículo de número 10 agora. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermá-lo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus fez cair sobre ele toda a tua iniquidade, Deus fez cair sobre ele toda a tua transgressão, Deus agradou-se a moê-lo. Ele agora se faz um maldito, quando ele recebe toda a iniquidade da terra. Ainda que Pilatos está com boa intenção, dizendo: eu quero soltar, Pilatos não pode fazer isso. Pilatos não pode soltá-lo. Pilatos tem que condená-lo, porque Pilatos é representante de toda a humanidade. O Império Romano representa toda a terra, e o Sinédrio representa os céus, representa o tribunal dos céus. No tribunal dos céus agora Jesus já está condenado, porque ele está recebendo o pecado de toda a humanidade sobre ele. E ele, por estar carregando o pecado de toda a humanidade, o Sinédrio faz o que tem que ser feito: é condenado ao madeiro, é maldito, tem que ser crucificado este homem. Sem eles saberem, estão sendo usados por Deus para executar a sentença celestial agora. Eles, sem perceberem, os sacerdotes, os principais do povo, os anciões e o povo que grita: crucifica-o, crucifica-o, eles estão falando que o céu já disse: ele é condenado, ele é maldito, porque ele está recebendo o pecado de todos os homens, está recebendo o pecado de homicida, ele está recebendo o pecado da prostituta, ele está recebendo o pecado do bêbado, ele está recebendo o pecado do mentiroso, ele está recebendo o pecado do idólatra, ele está recebendo o pecado de todos os homens da terra. Então a condenação é: crucifica-o, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos os homens. Pilatos não pode soltá-lo, ainda que Pilatos queira. Ainda Pilatos vai dizer para ele: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar? Jesus disse: nenhum poder tu terás sobre mim, se do céu não lhe for lhe dado. O que está acontecendo agora é permissão dos céus, e os céus vai cumprir o que tem que ser cumprido. Pilatos, faça o que você tem que fazer, pode me condenar, porque eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, eu vou ser pregado no madeiro como maldito, nu e flagelado, mas eu vou levar o pecado teu, vou levar o pecado do império, vou arrastar o pecado deste mundo, e santificarei um povo para o Deus Todo-Poderoso. Eu lavarei o pecado de todo homem da terra. Pode me crucificar, Pilatos, não tem problema não. Coitado do Pilatos e do povo, estão achando que estão fazendo a vontade deles, estão fazendo a vontade de Deus, para que eu hoje fosse bendito do Senhor, para que você fosse bendito de Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo fala em Gálatas 3,13: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Vamos lá? Gálatas capítulo 3. A cruz era uma maldição. Então Jesus está levando a maldição da humanidade naquela cruz, para eu não viver debaixo de nenhuma maldição. Olha só, você não pode ficar debaixo de doença, debaixo de pecado, debaixo de nada, porque ele já cravou na cruz toda a nossa maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim: Cristo
nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Que todo pecador tem que ser pendurado aonde? No madeiro. Quem era para ser pendurado no madeiro? Você. A maldição da lei era essa. Se você não é cumpridor da lei, você tinha que estar pregado aonde? No madeiro. Você era um maldito de Deus, uma maldita de Deus. Diante de Deus, Deus te via como maldito. Todo pecador era maldito diante dele. Agora Jesus veio e tomou sobre si o pecado de todos nós. Ele tomou o seu pecado. Ele agora se fez maldito no teu lugar para que você fosse bendito. Olha o tamanho da obra de Jesus Cristo, amado. E as pessoas não valorizam este sacrifício, não crer nesse sacrifício, não vive uma vida de santidade, porque uma vez Ele cravou naquela cruz toda a nossa maldição. Olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele se fez maldito por você. Ele escolheu tornar-se maldito por amor a você, hein? Você morreria no lugar de um homicida? De um mentiroso, trapaceiro, e dizer: pode deixar, você é maldito, mas eu que vou morrer no teu lugar, viu? É você que peca, mas pode deixar que eu morro no teu lugar. Olha só, era para você ser pregado naquela cruz, e Ele se fez maldito por você, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós lemos lá, Deuteronômio 21. Olha só, por que Ele se fez maldito? Aí eu gosto de ler esse versículo sempre também. É um dos versículos que eu gosto de ler. Para que a bênção, diga, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você é gentil, gentil é povos das nações. O Império Romano é os gentios. Os gentios têm que declarar, sim, tem que condená-lo. Ainda que os gentios olhem para ele e digam: ele não tem pecado. Eu e você somos gentios, nós olhamos para Jesus e dizemos: ele não tem pecado o quê? Nenhum. Mas ele tem que ser crucificado. Ele é santo, mas ele teria que ser crucificado. Ele é puro, mas teria que ser crucificado. Ele é eleito de Deus, o Filho de Deus, puro, santo, imaculado, mas ele deveria ser crucificado. Por isso, se eu estivesse lá conhecendo os fatos que eu conheço hoje, eu gritaria: pode crucificar. É inocente, mas crucifica-o, porque se ele for crucificado, ele vai cravar naquela cruz toda a maldição contra a minha vida, e as bênçãos de Deus prometida a Abraão virão à minha casa. Pastor, qual é a promessa de Deus de Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando você recebe o sacrifício da cruz, a tua casa, a tua família, tudo que você tem se torna bendito do Senhor. Não tem mais maldição. Na tua casa não vai haver espaço para maldição, mas para a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito de Deus, para que eu e você hoje recebêssemos a vida em nós mesmos. Por isso, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por você, igreja. E eu quero ler aqui em Colossenses. Vá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e eu encerro aqui. Colossenses capítulo 1, e assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Verso 17: Ele é Jesus, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, do madeiro, por meio dele, de Jesus, do sacrifício da cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que estão aonde? Nos céus. A vós também ele reconciliou, a nós também, que noutro tempo éramos estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Diga: eu estou reconciliado com Deus, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque ele se fez maldito para que você agora se apresente diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável. Você agora pode chegar diante de Deus sem transgressão e sem iniquidade, porque foi do agrado do Pai moê-lo na cruz e lhe fazer maldito. Ele se fez maldito por nós. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Ou seja, você agora está reconciliado para apresentar-se a ele santo, irrepreensível e inculpável, se permanecerdes firmes na fé. Pastor, se eu permanecer firme, sim. Se você se desviar, você se torna um maldito e uma maldita diante de Deus. Toda maldição recaia sobre a tua vida novamente. Mas quando você está em Cristo, você foi sepultado com ele na morte, e assim como ele ressuscitou dos mortos, você também ressuscita com ele em novidade de vida. Veja aqui no capítulo 2 ainda, versículo de número 14. Diz assim, vamos ler o verso 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas o quê? As ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Tudo que era contrário a você, doença, enfermidade, todas as coisas ruins contra a tua vida, ele cravou aonde? Na cruz. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo na vossa vida. Você começa a viver as grandezas de Deus na tua vida. Se você permanecer firme na fé, se você não se mover do evangelho e ter uma vida santa, irrepreensível e inculpável, pode ter certeza que agora você tem livre acesso diante do trono de Deus, e tudo que você pedir a Ele, e tudo que você clamar a Ele, porque em outro tempo éramos estranhos para Deus, mas agora Ele reconciliou, eu com Ele, você com Ele, e dele agora, da parede de separação foi derrubada, e Ele fez de um único povo só, o seu povo, e nós agora temos um único Senhor e Salvador, e se permanecerdes firmes nessa confissão de fé, o Senhor Deus colocará o teu nome no livro da vida, e quando a trombeta soar, nós encontraremos com o Senhor Jesus nos altos céus, e seremos arrebatados com eles nas nuvens para sempre. Nós permaneceremos para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Se você permanecer firme, irrepreensível, inculpável, o Senhor te salvará da condenação eterna. Você não pode mais viver pecando. Se coloque de pé, por gentileza.